O que você faria se o seu nome ele significasse dor? Se ele carregasse essa identidade, você aceitaria e viveria sua vida conforme essa identidade? Ou você oraria e pediria para Deus mudar a sua identidade? Olá, eu sou Zaine e hoje eu vou falar sobre Jabes, um homem de boa índole que teve a sua oração destacada na Bíblia. Raramente eu escuto alguém falando sobre Jabes, eu nunca ouvi uma oração, uma pregação, num caso específica, sobre Jabes, sobre a oração de Jabes. Por isso que eu queria destacar ele aqui hoje, porque eu acho muito interessante. Talvez você já tenha lido a Bíblia completa diversas vezes, eu já tenha lido o livro de Crônicas diversas vezes, mas mesmo assim tenha passado despercebido essa pessoa que teve a sua oração escrita, e se ela teve ali a sua oração escrita, porque realmente aquilo é importante, tem algo para que venhamos aprender. No livro de Crônicas 4, no meio de uma enorme genealogia, nós vemos uma pessoa que se destaca, que tem a sua oração escrita, destacada ali no meio da genealogia. E essa pessoa é Jabes. Fica lá em Crônicas 4 e no verso 9, lá quando está falando sobre os descendentes de Judá. E diz o seguinte no verso 9 em diante. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. E Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, mas na Ásia, Oriente Médio, o significado do nome das pessoas é muito importante. Quando a mãe vai dar à luz ao filho, ela sempre quer dar um nome que tenha um bom significado, porque aquilo ali vai ser o que a criança e posteriormente o adolescente, adulto vai carregar, aquela é a identidade dele. Aquele significado é o que ele vai ter para a vida dele. Tanto é que muitas pessoas na Ásia, quando viram adultas, acabam mudando o nome para ter um nome com um significado melhor, um significado que traga um significado de riqueza, prosperidade. Só que essa pessoa, ela teve o nome de Jabes, que significa dores, porque a sua mãe, quando estava ali o tendo, sofreu muito ao dar à luz, e por isso deu o nome de Jabes, que significa dor. E essa era a identidade que ele carregava a identidade de dor. Sempre que alguém chamasse ele pelo nome, estaria chamando: ei, dor, vem cá, e ele sempre iria se lembrar de que a mãe dele sofreu ao dar à luz a ele. Ele sempre se lembraria só de ouvir o seu nome, o significado, que significava dor. Ele carregava isso com ele. Acho muito interessante que Jabes ele não aceita essa identidade que carrega dor, essa identidade de sofrimento. Ele ora ao Senhor, ele começa pedindo que o Senhor o abençoe, ele pede a intervenção do Senhor diante dessa identidade que ele carrega. Senhor, me abençoa, ele pede, né? Abençoa-me, aumenta as minhas terras. Ele tem uma visão ali maior, uma visão amplia as minhas terras, aumenta as minhas terras. E ele diz que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me das dores. O nome dele significava dor, mas ele estava pedindo que o Senhor estivesse com ele, que o Senhor intervisse nesse significado, nessa identidade que ele estava carregando. Livra-me das dores. E o mais interessante é que Deus atendeu ao pedido dele, porque Deus tudo pode fazer. Deus está ouvindo a nossa oração, mesmo que a gente ache que não, mas Ele está sempre ouvindo e Ele está sempre atento. Deus, Ele é especialista em mudar as situações. Em Filipenses 4:19 diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em Gálatas 3:14 diz, vou começar lendo do 13, que é melhor. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Lá em Deuteronômio nós vemos as bênçãos e as maldições daqueles que seguissem a lei. Então as bênçãos se seguissem as leis, né, se cumprissem a lei, e a maldição se não a cumprissem. Mas em Cristo nós não estamos mais debaixo daquela maldição, nós estamos debaixo agora das bênçãos de Deuteronômio 28. Que diz assim, vamos lá para ver as bênçãos de Deuteronômio 28, cadê? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, Deuteronômio 28, achei. Vamos ver quais são as bênçãos que estão destinadas a nós que estamos em Cristo Jesus, porque não estamos mais debaixo da condenação da lei aqui, achei. Versículo 3 de Deuteronômio 28. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Talvez o seu passado ele tenha sido marcado pela dor. E talvez você ainda esteja preso nesse passado de dor, de sofrimento, de ansiedade. Porém, Deus, Ele é aquele que muda destinos. Ele é aquele que transforma choro em riso. Como diz lá em Salmos 35. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então o Senhor ele pode transformar o seu choro em riso, ele pode transformar a sua tristeza em alegria, a sua ansiedade em calmaria, a sua dor em felicidade. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, saiba que você é abençoado em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Saiba que você é uma nova criatura. Quando você aceitou Jesus, tudo aquilo que você era ficou para trás e agora você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade, sua nova identidade é de filho de Deus. A oração de Jabes não está aqui escrita em vão, está aqui para que a gente venha aprender e entender, a não aceitarmos a identidade de dor, a identidade de ansiedade, a identidade de aflição, e sim orarmos ao Senhor, pedindo uma mudança de identidade, entendendo que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse foi o vídeo dessa semana, que venhamos aprender com Jabes, a não aceitarmos a identidade que nos foi dada, não carregarmos essa identidade de dor, de aflição, e aceitarmos a nossa nova identidade, identidade de filhos, de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque agora que aceitamos Jesus, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então que venhamos receber e aceitar a alegria de Deus que está em Cristo Jesus. Entendendo que, independente de qualquer situação que estejamos passando, independente de tudo que esteja acontecendo em nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se estamos em um momento de dor e de aflição, a gente vai aprender com isso, vamos aprender com essa situação, e essa situação está cooperando para algo em nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, não podemos aceitar e carregar a identidade de dor. Devemos orar ao Senhor, assim como Jabes, porque se a oração dele está aqui escrita no meio de uma enorme lista genealógica, significa que a atitude dele foi importante. Então que venhamos também tomar uma atitude e entendermos que estamos debaixo das bênçãos de Deuteronômio 28. É isso, e até o próximo vídeo. Bye, bye!